Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 digital, 8 da fibra ótica da Vivo TV, ou também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. E também estamos na live do Facebook, é só digitar TV Aberta SP. E se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Antônio Batista Gonçalves. Antônio Batista Gonçalves é advogado e presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB de São Paulo. O tema de nosso programa hoje é interceptação telefônica. Bem-vindo, Antônio Gonçalves, é uma alegria recebê-lo novamente aqui. Querido Martins, sempre uma satisfação estar com você, com seus telespectadores, e convite seu é praticamente uma convocação. Então está convocado para voltar outras vezes aqui. Já não o convido, já o intimo. E hoje a gente vai falar um tema bastante atual, que é a interceptação telefônica. Antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria fazer algumas perguntas para situar o telespectador e situar a mim também. A Constituição de 88, esse ano faz 30 anos, daqui a pouco a gente vai comemorar os 30 anos da Constituição, que o Ulisses Guimarães levou esse livrinho. O livrinho. Ele levantou na tribuna e falou o livrinho. E há logo no, vamos dizer, no prólogo do livrinho, no introito do livrinho, no início do livrinho, há logo um capítulo dedicado a direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5º em diante, que tem sei lá quantos incisos. Gostaria de saber uma visão geral sobre o que essa Constituição privilegiou em termos de direitos e garantias fundamentais. Bom, vamos começar um pouquinho para trás. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o balanço que se fez é que houve uma perda incontável de milhares de vidas. Milhões? Milhões. 70 milhões, então, estimativamente. Se foi feita uma reunião das nações para se privilegiar o ser humano. E foi criado um conjunto de direitos e garantias que são os direitos humanos. E cada país ficou responsável por implementar o que se criou com a Organização das Nações Unidas no âmbito interno. Então, no Brasil, nós tivemos o período da ditadura, a qual não se houve direitos humanos ou garantias, mas com a Constituição de 88, se aplicou as premissas dos direitos humanos. Então se criou um conjunto de direitos tidos como fundamentais para as pessoas. O que são esses direitos? Direito à vida, direito à saúde, direito a um meio ambiente minimamente habitável e organizado, direito à sua liberdade de expressão, direito a ir e vir, direito à sua liberdade religiosa. Direito à cultura é um direito humano? Direito à cultura, a não ter nenhum museu queimado, pois era isso. Perder o seu patrimônio. Era sobre isso que eu... Isso tudo, mas isso tem é uma tristeza, né? Era exatamente isso que eu ia falar. Nós temos uma diferença fundamental entre nós temos um conjunto de direitos e o órgão que é responsável por garanti-los e efetivá-los, que é o colapso que nós temos hoje, que é o Estado Democrático de Direito brasileiro. Ele que é responsável por conceder a saúde, por ter um sistema único de saúde que funcione. Não é o Estado Democrático, é um colapso. O colapso é o governo brasileiro, é isso? O Estado Democrático de Direito, em última instância, é o governo federal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o responsável não é a democracia. Não foi a democracia que falhou, são os governantes que não sabem bem claro, fazer. Porque eu quis voltar para ficar bem clara. O modelo democrático, ele é bem sucedido. Em todos os países. Em todos os países, inclusive no modelo da globalização atual, já que estamos no programa Direito e Globalização, ele se ampliou no pós-guerra. A quantidade de países que se tornaram democráticos se ampliou. Só que o que aconteceu? O sistema democrático e o sistema capitalista nessa economia de consumo gerou uma certa crise. E no Brasil, como não preciso dizer, vou chover aqui no molhado, nós temos uma série de problemas de infraestrutura. Não é um problema de arrecadação, visto que o Brasil transita entre a 8ª e a 9ª economia do mundo. Aliás, então, dinheiro tem. Eu acho que até o Brasil é um país rico, que rouba muito. Há
um desvio de verbas para local desconhecido. Pelo menos na minha conta não vai, espero que na sua também não. Nunca foi. Então, desconhecer já não é mais tanto, viu? Ultimamente a gente sempre soube, só não entendia como é que ia. Havia entre o cofre público e os beneficiários, nós imaginávamos quem era o beneficiário e nós sabíamos, mas não sabíamos como era o caminho do propinoduto. Hoje a gente já sabe até o nome de quem recebe, quanto recebe. Ainda bem que a tecnologia nos proporciona certas facilidades para o bem e para o mal, né? E voltando à missão fundamental do Estado, ele tem que garantir o básico, que é a educação. Ele tem que garantir o fundamental, que é a saúde. Ele tem que efetivar a harmonia das relações sociais. Então, o seu direito... lembra aquela frase de antigamente? O seu direito termina onde começa o meu. É um ensinamento das famílias esse, né? Exatamente. Tanto que a educação... O seu pai deve ter repetido isso a você mesmo, o meu disse. Essencial. Tanto que a educação é uma atividade, se você não sabe de casa, ela é compartilhada. Ela é entre as famílias e o Estado. A família é o núcleo da sociedade. É o núcleo da sociedade. E aí, esses direitos fundamentais, o Estado tem que garantir que eles sejam garantidos e aplicados. Aí eu lhe pergunto, você que... Agora mudou, eu sou entrevistado. Eu lhe pergunto, você que é da Comissão de Direitos Humanos. E os presídios? Tem lá os seus direitos fundamentais respeitados? Não, nenhum. Há uma certa confusão aí, gerada na sociedade, por toda essa crise de segurança pública que existe uma crise de segurança pública, confundiu o encarcerado que já teve privado sua liberdade, dele ter privado tudo, sua dignidade, qualquer outro direito. As pessoas não pensam na recuperação das pessoas, não conseguem enxergar naquele ser humano que errou e está sendo punido por isso. Não conseguem enxergar nele um ser humano que tem outros direitos. Então quer castigar mais e mais e mais e mais e mais, e a coisa vai num crescente que a gente está vivendo a barbárie, né? E ele vira um excluído social. E quando sai de lá, um dia sai. E quando sai... É aí que eu queria chegar. Foi uma provocação para o nosso entrevistador, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Que esse é o primado fundamental dos direitos humanos. Sem dúvida. E é o núcleo essencial da Constituição Federal de 88. Dignidade humana. Defesa da dignidade da pessoa humana. E esse me parece ser o direito mais caro e o mais desrespeitado da sociedade brasileira hoje. Não tem dúvida, eu concordo com você, Antônio. Eu acho que esse direito, o direito à dignidade, que dele deflui todos os demais, é o que é mais agredido, vamos chamar assim, né? Esse é o problema, porque com a defesa da dignidade, eu citei propositalmente o exemplo dos presídios. Isso, que eu acho que é o mais provocativo. É o mais provocativo. Mas, você que fica horas num sistema único de saúde para marcar um exame, você também tem a sua dignidade humana ferida. Olha, hoje de manhã cedo, eu estava vendo os resultados do INEB, um exame para avaliar a educação no Brasil, acho que é INEB, se eu não me engano. As notas caíram. São 2 anos que o usurpador está aí e todos os índices sociais caíram. Claro, você congela as verbas por 20 anos, você contingencia as verbas, fica pensando em aumento ao funcionalismo público. Eu acho que a coisa chegou, não. O dinheiro é um só. Metade é roubado, metade é usado para si próprio. O que vai pagar a conta é a população. Então, a gente está vendo museus queimados, o Pelourinho parece que ontem incendiou, uma biblioteca em São Luís do Maranhão, enfim, as coisas estão indo. É o país ladeira abaixo. Esse é o problema, porque não há o zelo em manter a nossa cultura, os nossos valores, as nossas tradições. Que nação pode ir adiante se não conhece seu passado? E mais, se você não investe na educação para as futuras gerações, você também não vai ter futuro. Não vai ter futuro. A juventude aposta a sociedade com amanhã. Essa é a aposta. Exatamente. Mas o que faz o governo brasileiro, e não especificamente o presidente da República, eu digo o governo de uma maneira geral, ele maqueia ou faz de uma forma tal que a população ela acha que ela intervém no sistema por uma reação midiática. E aí o Congresso faz uma lei para, em tese, contemplar a população. Só que, na prática, a população é alijada das decisões. E aí você cria uma série de leis inócuas
que não tem aplicabilidade ou não tem o devido procedimento e você não faz o Estado funcionar. Propositalmente. Propositalmente, porque isso vai dar voto. Porque, não sei se vocês de casa repararam, mas toda campanha política, o assunto fundamental que é tratado lá é segurança. Segurando todos os atores políticos que estão na arena hoje, sem exceção, comprometem, e já não é de hoje, né? Compromete-se na questão da segurança. Só que a segurança é um problema multifatorial que não se resume a fuzilar pessoas, assassinar adversários, a coisa é um pouco mais complexa, mas é isso que a gente vê. Mais encarceramento. Mas ao você não falar isso para a população, você banaliza o tema e mostra para a população que é uma coisa simples, quando na verdade não é. Não, mais das vezes você não consegue sequer resolver o problema. E hoje nós contamos com a terceira maior população carcerária do mundo. Pois E vem num crescente assustador. Ou seja, nós estamos deixando de investir em saúde e educação para investir em presídio. E eu vou lhe dar um dado ainda mais alarmante. Nos últimos 10 anos, desde a crise econômica mundial de 2008, os Estados Unidos é o país que mais encarcera, depois tinha a Rússia e tinha a China. Isso. Eles fizeram um movimento de diminuição da população carcerária. Fizeram uma série de medidas, porque eles perceberam, óbvio, que o preso custa muito dinheiro ao Estado. É muito caro. E eles diminuíram, a Rússia, que tem mais de 1 milhão de presos, diminuiu em mais de 10% a sua população carcerária. E o Brasil, nesse mesmo período, aumentou em 20%. Aumentou não, a população carcerária está mantendo homens e mulheres adultos presos atrás de grades e mantendo também jovens, né, nas instituições. Isso custa muito caro. E como você bem disse, como não tem a aplicação prática da ressocialização, você no Brasil considera o preso como um excluído da sociedade, um pária social, ele se torna um peso morto, porque ele não vai conseguir emprego, porque ele passa um período, não importa se é longo ou se é curto, fora do sistema, e ele é marginalizado por ter uma condenação, ele sai sem emprego, sem dinheiro, sem moradia e ainda quer que ele seja reabilitado. Não tem condição. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Vivo Fibra Digital e 9 da NET. Disponibilizamos também nossos programas em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook, acessando facebook.com/tvaberta.tv.br. Assim você participa das lives e fica por dentro de todas as nossas novidades. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Confira a programação em tempo real da TV Aberta pelo facebook.com/tvabertasp. Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação,
Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Antônio Batista Gonçalves, que é presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB São Paulo. O tema da nossa conversa é interceptação telefônica. No primeiro bloco nós falávamos sobre os direitos e garantias fundamentais consagrados no texto constitucional de 1988, que este ano, em outubro, dia 5, próximo mês, um mês exato, né? Um mês. É verdade, um mês exato, fará 30 anos da sua promulgação. E nós também avançamos na questão dos presos, que é, dentro dos direitos fundamentais, parece que é o segmento social que tem seus direitos mais agredidos, se não o mais, né? É difícil comparar tanta injustiça que existe nesse país, que é difícil você saber quem são... O que é pior. Dentro dos derrotados, quem é o maior derrotado? Os derrotados, os perdedores da globalização, quem é o maior perdedor, né? E você dizia sobre as péssimas condições de encarceramento. Nesse sentido, já utilizando esta analogia, este exemplo que são os encarcerados, o governo, o que tem feito no sentido de melhorar as condições? Que projeto ele tem trazido para minimizar essa situação? Vamos ter resiliência. Minha proposta hoje é resiliência. Então, bom. O governo, de uma maneira geral, ele está preocupado... O governo Temer em ação, ordem e progresso. O governo, de uma maneira geral, ele está preocupado com... Não fala com o que ele está preocupado, que a gente sai preso daqui, ele toma um processo. O governo está preocupado com a questão preventiva da criminalidade. Então, como nós dizíamos no bloco anterior, a globalização trouxe inovações tecnológicas que trouxeram benefícios para nós, de uma maneira geral, mas também trouxeram malefícios. Então, hoje, pelo uso da tecnologia, você consegue encomendar um assassinato, você consegue fazer uma tortura de uma mulher, de uma criança, você consegue contratar pornografia infantil, você faz tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de drogas, você faz lavagem de dinheiro, e você faz tudo isso num ambiente de difícil acesso que se chama Dark Web. Isso é dentro da internet, a internet mesmo que nós acessamos, num ambiente mais denso. Que nós não frequentamos. Que nós nem sabemos como acessar. E aí a polícia, o sistema de inteligência da polícia, faz essa procura, essa investigação. Eu trouxe há uns anos atrás um especialista da Polícia Civil que fazia esse caminho, ficava fiscalizando aqui. Foi muito interessante. É muito tortuoso para você chegar lá e nós somos do tempo da infiltração. Quando você colocava uma pessoa dentro desses ambientes, um agente infiltrado para ele fazer a investigação. Hoje se faz algo chamado a interceptação telefônica. Como isso funciona? Você tem que ter uma autorização judicial, você tem que... Esse meio em específico, ele tem que ser essencial para que o processo tenha a sua conclusão. Não é possível ter um outro elemento de prova que não esse, e ele não pode ser eterno. Ele tem um período de 15 dias que ele tem que ser renovado por mais 15. Na prática não é muito que funciona, ele segue sendo renovado de 15 em 15 dias. Mas qual que é a benesse? Você pode ter a escuta telefônica, você pode ter a gravação que é o grampo, e você pode ter a gravação ambiental, que eles chamam, do meio ambiente. Então, por exemplo, tem um microfone aqui no teto e ele capta a conversa. Isso, se uma das pessoas sabe, é uma escuta, e se os dois não sabem, é uma gravação. E é só uma gravação ambiental. A não ambiental é quando a escuta, se um de nós dois grava e é consciente disso, e a gravação é se nenhum dos dois sabe, mas há uma gravação em curso. Para que você usa essa gravação? O fundamental é ninguém saber, porque senão você não vai se autoincriminar ou você não vai produzir provas contra si. E você pode descobrir uma série de atividades criminosas
ou combinar atividades criminosas através dessa gravação, que ninguém sabe o conteúdo. Então, se tornou um instrumento muito importante no curso das investigações. Isso também é perigoso, né? Também perigoso. Por que que é perigoso? Porque em prol da defesa, aí entra o carimbo do governo mal utilizado, das garantias e direitos das pessoas fundamentais, individuais, se usa essa gravação de uma forma desordenada. E, para piorar, nós temos 2 projetos tramitando no Congresso, inclusive a sugestão do ministro da Defesa, o Raul Jungmann, que ele quer fazer uma ideia revolucionária. Ele quer, nos presídios estaduais, fazer o sistema que já existe nos presídios federais, que é um ambiente apartado, que eles chamam de parlatório, que é um ambiente separado por um vidro, que separa o preso de quem o visita. E essa visita pode ser tanto familiar quanto o próprio advogado. E na ideia do ministro de Defesa, ele quer gravar todas essas conversas. Mas que beleza, né? Só que aí tem um problema fundamental. O advogado, ele tem um direito garantido de proteção de sigilo da conversa dele com o seu cliente. Isso deve ter vindo, isso deve ser produto, um subproduto da Operação Lava Jato que grampeou o escritório de advocacia, né? Exatamente. E de forma ilegal. Ilegal. Fique bem claro isso, né? Não há nenhuma autorização que permita que um advogado seja, em tese, popularmente grampeado. Porque só tem um caso, que é se ele fizer parte de uma organização criminosa ou ele cometer o crime. Sim, mas mediante autorização judicial. Sim, mas é aí que a polícia faz o deslize, porque ela fala, mas nós não sabemos se o advogado é culpado ou não. Então a gente já grava por conta e o juiz que tem que fazer a degravação. Mas só que ali já torna-se público, como foi o caso, por exemplo, aquela gravação não autorizada do presidente da presidente da República, então, a Dilma, em conversa particular com o presidente Lula, o que é um absurdo. As pessoas confundem a gente não gostar do permitido. Do ilegal, né? Do ilegal. Não gosta, então é permitido. Só quando chega nele, nos amigos dele, na família dele, aí é outra coisa. Eu não sabia que não podia. Não podia. Não existe isso. É ilegal e mais. Não pode ser considerado como meio de prova. É a teoria do fruto da árvore, os frutos podres, né? Isso. Só que qual que é o problema disso? O juiz que tem que autorizar essa degravação. O que é uma degravação? É você transcrever o conteúdo da gravação para o papel. E depois ele tem que pedir o desentranhamento dos autos. O que é isso? É a retirada. Só que, quando isso acontece, o juiz já leu, ouviu. Então ele já formou o seu julgamento. Não está lá, mas já está o julgamento formado. Então, cadê a presunção de inocência? Cadê a ampla defesa, o contraditório e os demais direitos fundamentais que o Estado deveria garantir? Esse é o problema. Mas e como faz isso? Não faz. Porque o juiz, na prática, ele não faz a degravação, ele não tira a prova do processo e ele usa como justificativa, olha, nós fizemos 20 conversas, só 5 são entre o advogado e o cliente. Mas não importa, se fosse uma já era ilegal. Se fosse meia. Não pode, é ilegal. Mas é usado como meio de prova. E quais são as possibilidades desse projeto ser aprovado? A possibilidade é alta, porque o Congresso tem interesse em associar a figura do advogado criminalista com os bandidos. E mais, na sociedade... Até um deputado precisar de um advogado, né? Porque... o advogado criminalista... A gente tem visto um desfile de advogados lá no Supremo Tribunal, né? Onde essas pessoas têm foro privilegiado. Tem essa questão. E o advogado criminalista ele já recebe um carimbo social de ser o advogado de bandido, ou, mais popularmente, o advogado de porta de cadeia. Mas ele é a última trincheira entre o arbítrio e a liberdade. Mas isso vai ao encontro do que você disse no primeiro bloco. Quando você considera o suspeito, não é nem o criminoso, o suspeito, como um possível criminoso, você já o considera como um pária. Ele não tem direito à defesa, a provar sua inocência. Eu fiquei outro dia estarrecido, eu fiz uma postagem numa rede social determinada, onde falava sobre que os menores estão sendo assassinados, e havia
um cidadão, fui ver até quem era, um advogado com banca constituída, parece que tem um certo renome, tem que matar mesmo, tem que exterminar todos os bandidos, assim, a gente está vivendo aquilo, o que é hoje o Estado filipino, uma pré-Filipina, assim, na Filipina se mata toda noite, a polícia sai matando. O estado de exceção é regulamentado. É regulamentado, parece que querem fazer aqui o Esquadrão da Morte outra vez, mas com mais intensidade, né? Não, realmente eu fico escandalizado com isso e não vejo boa perspectiva para tanto. Desse saco, quando você enfia a mão, não sai coisa boa. Porque se você tem um Estado que é corrupto, um Estado que não respeita o cidadão e ele atribui os problemas a terceiros, você não pode esperar boa coisa. Você tem uma cúpula do poder, eu não sei, não saberia sinceramente dizer nesse momento quantos ministros do atual governo se viram envolvidos com caso de corrupção. Acharam na casa de 50 milhões em nota dentro de uma mala, num apartamento lá que pertencia a ele, a origem, ninguém diz. Também grampearam, o próprio presidente foi grampeado numa atitude muito suspeita, com uma conversa muito suspeita, né? E a gente fala, e a raia miúda... Mas não precisa muito. Teve um senador que o advogado criminalista dele foi grampeado indevidamente, ilegalmente, e se associou ao pagamento de honorários dele com lavagem de dinheiro do candidato. E nada disso aconteceu de fato, mas esse advogado recebeu um carimbo de ser... Infelizmente, né? E conta com a nossa solidariedade, ele, né? Essa pessoa. Sim. Estou no encerramento, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, estar sempre aqui na casa do meu querido amigo Dr. Martim. A casa é sua. E deixo um abraço a todos. Quem tiver alguma dúvida, curiosidade, quiser saber mais sobre a Comissão de Criminologia e Vitimologia, encaminhe um e-mail para criminologia@oabsp.org.br. criminologia@oabsp.org.br. Vou encerrando por aqui. Obrigado, Antônio Gonçalves, e continuo com vocês na próxima semana nesse memorário. Até lá e obrigado.